Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós chegamos ao final do capítulo 2 das manifestações físicas, mas ainda falta um pedacinho aqui para concluirmos, né? E depois nós vamos iniciar o capítulo 3 das manifestações inteligentes. Então, olha só para você ver, tudo é uma sequência. Capítulo 2 das manifestações físicas. Capítulo 3 das manifestações inteligentes. Antes não eram as manifestações físicas. Agora Kardec vai mostrar as manifestações inteligentes, né? Por que essas manifestações ocorriam e por que elas ocorrem, né? Mas nós ainda temos um pedacinho aqui para terminar o livro dos médiuns. O capítulo 2, aliás. Então, Kardec dá sequência da seguinte forma. Outro fenômeno, né, que se produz com frequência de acordo com a natureza do médium, olha só para você ver. De acordo com a natureza do médium. O que Kardec quis dizer com isso aqui? Natureza está relacionado a vários fatores. Isso significa 1 milhão de coisas. Outro fenômeno que se produz com frequência de acordo com a natureza do médium, veja bem, nós sabemos que uma das naturezas chama-se fenômeno. Não, fenômeno não. Dons mediúnicos. Me desculpe. Nós sabemos que uma das naturezas do médium é saber quais os dons mediúnicos que o médium possui. Agora, natureza do médium. Olha só para você ver determinadas naturezas do médium. Humildade, paciência, tolerância, aceitação, trabalho para que hoje seja melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, resignação, aceitação, muita dedicação na literatura espírita, muito estudo, você entendeu? Isso tudo faz parte da natureza do médium. Seriedade, responsabilidade, mediante aquele trabalho que lhe foi confiado. Responsabilidade. Sabe? Dedicação. Então, isso tudo faz parte da natureza do médium. Oração, bons pensamentos, higienização mental, tolerância, paciência, ter em mente de que tudo passa, ter em mente de que ele é apenas
um intermediário dos espíritos. Tenha em mente de que médium não necessita de bajulação. Tenha em mente de que médium não pode aceitar elogios, disciplina, pontualidade, responsabilidade. Eu já disse isso, né? Então você observa que isso tudo faz parte da natureza do médium. E muito mais coisas. Eu não disse nada aqui, só disse né? Existe muito mais coisas. Então, outro fenômeno que se produz com frequência de acordo com a natureza do médium, né? De acordo com a natureza dele, de acordo com o grau evolutivo dele, o nível evolutivo dele. Não é a força mediúnica não, viu? Tá vendo só? Mas é a sinceridade dele, a responsabilidade dele. É o das pancadas no próprio tecido da mesa, né? Sem que a mesa faça qualquer movimento. Isso aqui surgiu na época de Kardec, um sistema, um médico pirado naquela época, inclusive ele ficou até doido e foi para um hospital psiquiátrico. Ele dizia que essas pancadas que ocorrem durante os trabalhos, né, de experimento, essas coisas todas, essas pancadas no cerne da mesa, né, nas entranhas da mesa, tudo isso não passava-se de músculos estalantes. Olha só, é um músculo que as pessoas têm no corpo, que esse músculo que estalava, músculo estalante. Olha que palhaçada. Então, as pessoas estão ali dentro da sala mediúnica, aí ocorre estalido no teto, na janela, nas portas, na mesa, na cadeira, numa escrivania que pode ter ali, provavelmente dentro da sala mediúnica. Esse maluco lá do músculo estalante associou isso a um músculo que nós temos no corpo e então ele classificou como o fenômeno do músculo estalante. Olha que palhaçada. Que tem a ver um músculo no nosso corpo com as pancadas que ocorrem no teto, nas paredes, na escrivania, na mesa e outra, né? São pancadas, estalidos, que você percebe que vem de dentro da mesa, de dentro da tábua. Vamos pensar assim, de dentro da parede para fora. Não são estalidos, não são pancadas de fora para dentro.
Eu já presenciei isso muito, por isso eu posso dizer. Sabe? As pessoas podem falar o que quiser, mas eu já presenciei tanta coisa nessa minha vida que graças a Deus. Então, olha só pra você ver. É o das pancadas no próprio tecido da madeira, quer dizer, no próprio tecido da madeira, quer dizer, no cerne da madeira, lá dentro. Você sabe quando a pancada. Então veja bem, ó, eu vou produzir um barulho aqui, você vai entender, ó. Então nós sabemos que esse barulho ele possui um som típico de som externo, mas os espíritos eles não produzem esse som aqui. Eles produzem um som que você sabe que é de dentro da parede para fora, de dentro da madeira para fora. Então, como? Né? Eu, quando criança mesmo, que esses fenômenos naturais ocorriam comigo, tinha meus 4, 5, 6 anos, mas só que eu não sabia que, né, por detrás ali havia todo esse processo todo, né? Mesmo assim, eu percebia que o barulho não era de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Ora, com 4, 5, 6 anos eu percebia isso. E outra, quando os espíritos derrubavam, quando nós ouvíamos barulhos de móveis, né, talheres, essas coisas, pobre acho que nem na época a gente não sabia que era talher, não. Que isso? 4, 6 anos atrás. Quando eu tinha 4, 6 anos, estou com 52, não. Naquela época não era talher, não. Não vem com essa, não. Isso é frescuragem da atualidade. Naquela época era prato mesmo, era panela mesmo, era garfo mesmo, era colher mesmo. Não tem nada de talheres. Tá. Eu estou dizendo isso, eu uso esses termos sim, parece que é uma palhaçada, para simplificar, entendeu? Porque as pessoas ficam apegadas tanto a esses termos que eles esquecem da mensagem. Então vamos pensar panela, vamos pensar assim, prateleira de madeira. Minha mãe tinha uma prateleira de madeira. Não era nem assim armário, porque naquela época quem tinha armário era rico. Então meu pai fazia lá umas prateleiras assim de madeira, minha mãe com as panelas assim, né? Então, e quando isso, nós lá no quarto, né, deitado, tudo, dormindo, de repente, nós ouvíamos assim, nós éramos acordados com esse barulho de panela caindo para tudo quanto é lá na cozinha. E panela rolando para a cozinha fora. Pá, lá na porta. Meu pai não tinha medo. Ele levantava primeiro, minha mãe segundo e eu terceiro. E eu ia atrás deles assim, sondando. Chegava lá na cozinha, os móveis estavam intactos. Todos os móveis no lugar certinho. No próximo capítulo nós vamos ver por que isso acontece nas manifestações inteligentes. E se não for no próximo capítulo, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto, laboratório do mundo espiritual.
Ah, mas fala um pouquinho a respeito disso agora, Luiz. Nós não podemos adentrar a uma matéria que está 3, 4, 5 capítulos lá em frente aqui do assunto aqui. Nós não podemos adentrar, não tem nada a ver aqui nesse capítulo com essa matéria que está em outros capítulos lá na frente. A hora que chegar lá, nós vamos tratar do assunto. Por isso que a gente tem que ser disciplinado. Por isso que existe uma grade curricular na escola. Porque a professora, ela não pode, no primeiro mês de aula, aplicar matéria do final do ano. Você parou para analisar a psicologia? Ela não pode. Por quê? Porque o aluno não está preparado. Então ela tem que seguir a grade curricular até o fim do ano. Fim do ano ela já aplicou todas as outras matérias. Aí ela ministra ali uma prova, né? Os alunos passam de ano escolar. Porque estudou o ano todo aquela grade. Então, é a mesma coisa aqui. Eu poderia tratar do último capítulo aqui, capítulo 32. 32 ou 33, se não me falha a memória. Eu podia tratar do capítulo 32 ou 33 aqui, no capítulo 2. Mas com qual finalidade? Ninguém vai entender nada. Então nós temos que ter paciência. O tempo, ele soluciona tudo, né? Se nós pararmos para analisar, observa para você ver. Ninguém, com todo respeito, quando eu falo ninguém, é com todo respeito, porque tem gente que presta atenção sim, mas ninguém é capaz de, ao aproximar-se de uma mangueira, questionar interiormente quantos anos tem essa mangueira. Uma vez, em Sacramento, visitando lá minha terra natal, vamos assim dizer, terra natal do ano de 1900, antes de 1918, por isso, encarnação passada. Então, eu procurei saber a idade de algumas mangueiras que existe lá no pátio do Colégio Allan Kardec, fundado pelo professor Eurípides. Tem uma mangueira lá que cientificamente ela foi datada mais de 247 anos. Mais de 247 anos. Tem umas 3 mangueiras, mas vamos tratar a respeito dessa. Ninguém chega próximo a uma mangueira, ou um pé de eucalipto, ou um pé de jatubá, ou um pé de laranja, né? Ninguém chega próximo a um pé de árvore, assim, e interroga a própria consciência. Quantos anos tem essa mangueira, essa árvore? Quantos anos? Ninguém é capaz de raciocinar que aquela árvore de 245 ou 247 anos, tanto número na minha cabeça lá de Sacramento, ninguém é capaz de raciocinar de que aquela mangueira ela teve início numa sementezinha, né, que fecundou, chama semente da manga, microscópica.
porque a fecundação ali também é microscópica. Agora, você já imaginou? 245, 247 anos foi datada pelos cientistas essa mangueira, e ela está lá e ainda vai viver mais uns 500 anos pelo visto. Ela nasceu de uma semente microscópica. E o pé de eucalipto tem 20, 30 metros de altura, nasceu de uma sementezinha microscópica. Então, nós temos que questionar tudo isso. Nós temos que analisar tudo isso. Nós não podemos passar por cima das coisas, viver aqui na Terra 80 anos, como o Vó Leontina mesmo nos esclarece. Muitas vezes já nos disse: mortos vivos, vivos mortos. Quantos bilhões de pessoas vivem mortos na Terra? Vivos no corpo. Quantos milhões mortos no corpo? Mortos de sentimentos, né? Mortos de sentimento. Não olha as coisas, não olha a beleza das flores, a beleza das folhas das árvores, o contorno das árvores, a beleza dos pássaros que vêm e cantam, não é? Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito forte, se faz também ouvir nos outros móveis do apartamento, do compartimento, nas paredes e no forro, é o que nós dissemos aqui. Dentro em pouco voltaremos a esta questão, quando as pancadas se dão na mesa. Produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente aplicando-se-lhe o ouvido. Então, olha só para você ver. Tem umas pancadas que elas só podem ser assim distinguidas, acho que é distinguidas mesmo, né? Você só pode percebê-las, vamos pensar por esse lado, se você colocar o teu ouvido encostado na tábua da mesa, é que você vai escutar aquele barulho assim, ó. Mas só que esse barulho, ele é imperceptível à nossa audição aqui agora, assim, ó. Então, esse barulho aqui, ele ocorre, você só o ouve se você colocar o ouvido na tábua da mesa. Se você colocar o ouvido, encostar o ouvido na parede da tua casa. Isso é lógico, naquele trabalho, né? Agora, que barulho é esse, né? Que ninguém ouve, a não ser se coloca o ouvido ali encostar na tábua. Como as baleias, por exemplo, mas aí já é um outro caso. Como as baleias, né? Os cientistas, né? Eles já conseguiram detectar o som de uma baleia a mais de 3.000 quilômetros ou a mais de 300.000 quilômetros, mais de 300.000 quilômetros. O barulho de o som de uma baleia. Então ela faz aquele som, pim! Aquilo ali viaja a uma distância de 300.000 quilômetros e chega lá no ouvido daquela outra baleia, e a outra baleia sabe o que significa aquilo, porque é uma comunicação, e a outra baleia vem ao encontro daquela outra baleia. Vamos dizer assim, que é o som do acasalamento, né? Porque aquela lá está fértil, já está no momento da cópula, né? Vamos pensar assim. Então, ela chama o macho está
300 mil quilômetros de distância. E ele atende, ele sabe, e ele vem. Agora, ninguém ali pescando no mar não ouve esse som. É um som imperceptível, que só através da sensibilidade é que a pessoa consegue detectar. Então agora no próximo vídeo nós já vamos tratar no capítulo 3º das manifestações inteligentes. Então vamos para o próximo vídeo.